isso. Bom, o texto que eu quero usar com vocês é 1 Samuel capítulo 7, verso de número 12. Pois ele diz assim: tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode repetir isso? Até aqui nos ajudou o Senhor. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, eu preciso só fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho 15 minutos aqui, mas eles são suficientes. Quando nós começamos a ler o livro do profeta Samuel, inicialmente nós vamos nos deparar com a dor de uma mulher que não pode engravidar, seu nome Ana. E depois de muitas lutas, de muitas dificuldades, Ana consegue ser mãe e engravida de Samuel. Samuel, então, depois de um tempo, é direcionado a trabalhar e a servir ao Senhor em Siló, auxiliando a Eli, o sacerdote, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quando olhamos para isso, nós vamos descobrir algumas coisas que são importantíssimas, pois o que eu estou narrando a você precede o que disse Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. O capítulo 3, no verso 13, por favor, coloque para mim. Capítulo 3, verso 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais, não me vende não, é capítulo 3, verso 13, senão, amém? Me ajuda aí quem está aí atrás. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, e pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Preste atenção aqui, porque a história vai se desenrolar, utilizando os filisteus como uma ferramenta para corrigir Israel. Samuel, ele vai servir ao Senhor aos pés de Eli, e a casa de Eli, ela está corrompida, e Eli não faz nada para corrigir seus filhos. Então Samuel está servindo, isso são os textos que precedem o texto que eu li, o capítulo 7, só para você entender até chegarmos lá. Nesse contexto, Samuel então vai servir ao Senhor. E servindo ao Senhor na casa de Eli, uma vez Samuel escuta um som que chama seu nome, e ele vai até Eli, achando que é Eli que o chama. Ele disse: eu não te chamei. Samuel volta a deitar. A voz o chama outra vez, ele vai até Eli, e ele explica a Eli: eu só estou te incomodando, eu só vim até aqui porque você me chamou. Ele diz: não, eu não te chamei. Volta a deitar. Eli, ou Samuel vai, deita, e a voz chama a terceira vez. E ele volta. Provavelmente agora um pouco mais desconfortável, ele diz: olha, Eli, eu só estou aqui porque você me chamou. Ele disse: não, meu filho, faz o seguinte, volta a deitar. E se essa voz te chamar, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E naquela noite Samuel vai ser visitado pelo Senhor pela primeira vez.
E o que Deus vai dizer a Samuel é muito duro, porque o que Deus diz a Samuel é esse texto. Deus está falando com Samuel a respeito de Eli, no verso 13. Ele bem conhecia o que fazia seus filhos e ele não os repreendeu. Mas o verso 14 é o pior. Portanto, jurei, é o Senhor, a casa de Eli, que nunca mais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de alimentos. Deus vai dizer a Samuel: avisa a Eli que eu não há perdão para o que ele fez. Não há desculpas para o que ele fez. Ele sabia tudo o que estava acontecendo e não fez nada. Ele tinha noção, ele tinha ciência de tudo o que estava acontecendo, sabia que estava errado e permitia. Samuel fica então temeroso em dizer isso a Eli, mas ele diz, e Eli tem um coração tão duro que diz que o Senhor faça como quiser, já que essa é a sentença. Poderia fazer como Davi fez e buscar, mas não buscou. Mas está certo. Samuel está crescendo ali e as coisas começam a ficar ruins, a ponto de uma guerra entre os filisteus e o povo de Deus. Os filhos de Eli acabam morrendo. A arca da aliança é levada pelos filisteus. E quando a notícia chega para Eli, ele morre. Ele cai para trás e quebra o pescoço. E os filisteus levam a arca da aliança para eles, colocam no templo do seu Deus, e eles enfrentam problemas. Primeiro, porque a estátua do Deus dele caiu e quebrou diante da arca da aliança. E agora eles estão com problemas maiores. Uma infestação de ratos tomou conta de seu arraial. Aliás, não de apenas um arraial, mas dos 5 príncipes que administram as terras dos filisteus. Certo? Gade, Asquelon, certo? Todas aquelas, Gaza, Asdod, todas aquelas terras. E agora, se não bastasse isso, eles estão sendo atacados por uma crise de hemorroida. O troço ficou difícil. Nesse ambiente, preste atenção, Israel está vivendo um momento de muita dificuldade. A arca foi embora, o povo havia sido vencido, e nós vamos aprender algumas coisas aqui nesse texto que são muito importantes para nós. Primeiro, que quando a Bíblia nos diz até aqui nos ajudou o Senhor, me parece que ela quer nos dizer que a vida é feita de fases, de ciclos, de períodos onde portas se fecham e portas se abrem. Nós poderíamos usar essa frase para dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas e daqui para diante? Será que Ele vai continuar nos ajudando? Ou será que essa frase poderia dizer: até aqui, diante desta situação, onde ninguém receberia ajuda, Deus nos ajudou. Alguns dias são agradáveis, outros nem tanto. A pergunta é dizer: Deus estará sempre conosco, de forma ativa ou passiva? Que Ele vai estar conosco todos os dias, isso nós já sabemos. A que posição Ele estará é que talvez nós precisamos estabelecer. Ele vai estar conosco para nos defender, para agir, para nos proteger, para enviar seus anjos, ou simplesmente para observar o resultado de tudo aquilo que escolhemos e fizemos.
as coisas não vão ficar fáceis para Israel. Por quê? Porque Deus está pedindo uma mudança de postura para eles. O texto em que lemos, volta para o 7:12, por favor. Está aí, ó. Então tomou Samuel uma pedra, pôs em Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o... Mas olha o verso 13. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Todos os dias de Samuel. Samuel foi aquele que disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei se ele está falando até aqui enquanto eu estiver vivo. Enquanto a postura daqueles que servem a Deus ou aqueles que escolherem se posicionar de forma correta, receberão de Deus a proteção. Mas nós lemos que os filisteus foram vencidos todos os dias de Samuel. Mas o que aconteceu depois? Capítulo 25, verso 1. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. No capítulo 7, verso 14, que lemos, diz: enquanto Samuel estava vivo, Deus estava com o povo de uma forma ativa. Depois que Samuel morreu, a postura do povo mudou. Então Deus continua com o povo, porém agora de uma forma passiva. Deus sempre vai estar com você. Não acredite que Deus vai lhe virar as costas. Mas a pergunta não é se Ele está com você, é se Ele está com você de forma ativa ou passiva. Se as bênçãos do Senhor estão te seguindo, te acompanhando, cuidado, porque o estilo de vida que nós resolvemos viver e a postura administrativa que nós resolvemos aplicar na nossa vida reflete o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Enquanto Samuel estava vivo, liderando aquele povo, a postura de Deus era ativa. Samuel era alguém que confrontava o povo, que falava para o povo a respeito de seus pecados, da postura incorreta, de negócios ilícitos, de posicionamentos inadequados. Então Israel está seguro. Por quê? Porque tem um bom exército? Não. Israel está seguro porque Deus está ativo, defendendo e o protegendo, acampando seus anjos ao redor. Mas no capítulo 25, Samuel morre. E no capítulo 31, verso 1, os filisteus, pois, pelejaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. Esse é o texto que narra a morte de Saul. Samuel é alguém que teve autoridade para dizer: até aqui, onde eu estou presente, o que eu estiver fazendo, onde eu colocar minha mão, eu posso lhe dar a garantia que Deus vai estar à frente. Porque eu sei que tipo de relacionamento eu tenho com Deus. Talvez você não consiga a garantia para seus filhos, para seus amigos, para as pessoas que você ama ou gostaria de ter. Mas quando eu olho a postura de um homem que resolveu servir, adorar a Deus e levar a Deus a sério, as coisas são diferentes. Nesse texto, e aqui eu tenho que ser rápido, nós vamos aprender 6 lições, do capítulo 3 até o capítulo
31. A primeira lição: para se ouvir a voz de Deus, precisa-se ter experiência. Samuel ouvia a Deus, mas não sabia que era Deus. E para ele saber que é Deus, ele contou com a sabedoria de alguém mais experiente, de Eli. Nem tudo que você ouve, nem tudo que você pensa, nem tudo que você sente, virá do trono de Deus. Se você ainda não tem experiência, cuidado com o que você diz, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você sente. Se você puder contar com a experiência de alguém que já tem um caminho, uma caminhada nessa estrada, fique atento. Segunda lição: a conivência pode ser considerada com o mesmo peso do pecado não corrigido. Quem pecava não era Eli, quem pecava eram os filhos de Eli. Os filhos de Eli morreram. E Eli também morreu, porque se tornou conivente com algo que estava acontecendo, certo? No sacerdócio. Isso é uma chamada extremamente importante, um alerta para todos nós. Que tipo de postura nós temos diante da casa de Deus? Que tipo de posicionamento nós temos diante da igreja do Senhor? Porque hoje somos o templo do Senhor, sim, Ele faz morada em nós, mas também pertencemos a uma igreja. E como nos comportamos quando uma igreja está vivendo num ambiente de pecado? Que tipo de postura e de responsabilidade nós temos sobre isso? Essa é uma lição que aprendemos aqui. O pastor não é dono da igreja. E isso é verdade, o pastor não é dono. Mas muitas vezes, quando as pessoas sabem de coisas e podem corrigir coisas e não corrigem, elas transferem essa responsabilidade para o pastor. Então fica aqui uma lição, para mim e para você. Se você for conivente com alguma coisa que acontece na casa do Senhor, segundo esse texto, o peso sobre você recorre na mesma proporção do pecador, por causa da conivência. Terceira lição que nós vamos aprender aqui: quando os filisteus levam a arca da aliança para suas cidades, ele leva essa arca da aliança como um amuleto, como se ela fosse um objeto que lhe oferecesse sorte. E aprenda uma coisa: nada, ok? Nada, nem a Bíblia, nada pode ser considerada como um amuleto. Nós não temos objeto nenhum, certo? Objetos de culto não são amuletos. Não adianta botar sua Bíblia aberta no Salmo 91 para espantar os maus espíritos. Nada. Nós aprendemos isso aqui. Levaram para fazer de amuleto e deu problema. Quando eles devolvem, depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Eles devolvem a arca da aliança e fizeram rato de ouro e hemorroida de ouro. E botaram num cofre e devolveram junto com a arca como sacrifício. Porque para eles aquilo era um amuleto. Bíblia não é amuleto. Não adianta botar um hino dentro da sua casa achando que um hino por si só pode consertar a sua casa. O que conserta a sua casa, a sua família e sua vida é o cumprimento e obediência à palavra de Deus. É assim que funciona. Quarta lição: cada fase da vida traz seus desafios. A arma que você luta hoje não necessariamente será para combater o inimigo de amanhã. Israel viveu inúmeras fases e teve que aprender a usar, certo? E a se beneficiar de pessoas diferentes em cada fase da vida. 5. Você quer conviver com um Deus que vê ou com um Deus que age? Talvez essa seja uma boa pergunta. Deus está vendo o que você está sofrendo? Deus está vendo o que você está passando? Isso é suficiente para você? Se for, tudo bem. Você ama
um Deus passivo, um Deus que está atento, observando todas as coisas. Quando você resolve viver com Deus uma outra intensidade de relacionamento, você tira Deus de um ambiente passivo e coloca Deus num ambiente ativo. E quando Deus está no modo ativo, quem mexer com você, mexeu com Ele. Se levantar a mão contra você, levanta contra Ele, Ele envia seu exército, Ele manda seus anjos a pelejar por você. Deus vê a sua doença, sim ou não? Mas Deus pode te curar, que Deus você quer. Deus sabe o que você está passando no seu casamento? Sabe. Mas Deus pode mudar seu casamento hoje, aqui. Pode mudar a sua história. Nós precisamos entender que tipo de Deus queremos trazer para a nossa vida. Ele é o mesmo. Porém, somos nós que decidimos que vamos viver um Deus operante. E por último, foi algo que quando li esse texto, eu falei, Senhor, eu gostaria de viver isso. Nos dias do Cláudio, enquanto o Cláudio estiver vivo, que a minha casa esteja prosperando, que a minha igreja esteja prosperando, que o ambiente que eu estiver esteja vencendo, que as pessoas por onde eu passar estejam sendo transformadas. Eu não posso garantir isso para todos. Mas eu aprendi com Samuel que enquanto ele estava vivo, Deus estava à frente, lhe dando vitória e agindo. E ele foi um cara que pôde dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu acho tão legal a humildade desse cara, porque presta atenção, até aqui nos ajudou. Ele fala no plural, sim ou não? Mas quando o texto diz que enquanto viveu Samuel, o texto não está no plural, o texto está no singular. Então, por causa de um que resolveu viver com Deus, o povo foi beneficiado. Será que tem gente que pode sair daqui hoje como Samuel e dizer, até aqui, meu irmão, nos ajudou o Senhor. A minha casa, a minha empresa, o meu bairro, a minha cidade, os meus negócios, a minha igreja será abençoada. Por quê? Porque eu resolvi viver com Deus em modo ativo. Um Deus agindo, movendo e fazendo o sobrenatural. Então, 11 anos fazemos hoje. E não pensa que foi fácil. Aliás, não é fácil, mas é prazeroso. Olhar e ver as pessoas que mudam de vida, as pessoas que carregam a esperança, certo? Tem muitos problemas? Tem muitos problemas. Mas para a gente que viaja muito, eu falo, Eliezer, Abner também, a igreja não tem noção do que a gente vê aí na estrada. Pensa numa igreja gostosa, abençoada. O projeto recomeçar. Então eu sou grato. Tem gente boa? Tem gente ruim? Tem. Tem gente que já está há muito tempo aqui, não melhorou nada. Aliás, tem umas pessoas que estão aqui e piorou. Mas tem muita gente que melhorou. E podemos dizer, até aqui, porque amanhã, dia 2 de junho, nós fazemos 11 anos. Estamos virando adolescente. Certo? E graças a Deus por isso. Então, aprenda as lições, certo? Entenda. E eu quero que você leve desse texto duas coisas. A primeira, o Deus ativo, o Deus passivo. Que modo Deus está agindo na sua vida? Vendo tudo e não fazendo nada, vendo tudo e agindo a seu favor. Que tipo de vida você está levando? E você poderia dizer, até aqui me ajudou o Senhor? Até este momento que eu vejo é a mão de Deus? Porque quando eu olho para essa igreja, é isso que eu vejo. Quando eu olho você, Adriana, quando eu olho vocês aqui, ó.
Certo, Adriana? Aqui fora, mas daqui, ó, não tem, vou botar aqui, vou usar o tempo da igreja, certo? Mas não tem 11 anos que eu conheço, não conhecia antes, 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 aqui estudou comigo, mas não conhecia antes, não conhecia antes, não conhecia antes, fora o que eu não conheço nem agora. De tanta gente que tem. E só vem por quê? Porque Deus mandou para cá. Então que nós, de alguma forma, possamos ser bênção para vocês. E vocês serem bênção para nós. Não queremos perfeição, queremos aperfeiçoamento. Queremos só que amanhã sejamos melhor do que hoje. E vamos poder dizer, até aqui nos ajudou o Senhor.